está com a gente aqui nos bastidores o Márcio Souza, ele que é secretário de Qualidade Ambiental de Pelotas, vem conversar com a gente sobre esse anúncio aí, agora na última segunda-feira, durante a Conferência Sul sobre Mudanças Climáticas, a Prefeitura de Pelotas lançou o primeiro plano de resiliência climática do município. O documento, que foi elaborado em 10 meses de trabalho da Secretaria de Qualidade Ambiental com apoio técnico da UFPEL e do IFSUL, reúne estratégias para enfrentar os impactos da crise climática, com foco em recuperação arbórea, também proteção das nascentes e criação de corredores ecológicos urbanos. Então, para explicar aí os principais pontos desse plano e os desafios que temos à frente, a gente recebe agora o Márcio Souza, secretário de Qualidade Ambiental. Seja muito bem-vindo, Márcio. Bom dia. Bom dia. Primeiro eu peço desculpas que eu estou em deslocamento aqui na parte de trás da viatura da Defesa Civil. Estamos aqui fazendo uma análise de campo, então talvez balance um pouco e eu peço desculpas inicialmente por isso. Mas enfim, o plano ele é bastante ambicioso. Ao assumirmos o governo, o prefeito Fernando Marrone nos pediu 2 projetos importantes. O primeiro, o plano de resiliência, e o segundo, um plano de ataque às situações de emergência na cidade, que está sendo coordenado pelo secretário Miltinho da Defesa Civil, o secretário Otávio da CIURB. E o plano de resiliência climática ficou a cargo da SQA, buscando parceria técnica nas entidades e naquelas pessoas que têm a expertise para produzi-lo. Portanto, esse plano é um resultado de 10 meses de trabalho, em que ele consiste, rapidamente falando, sinteticamente falando, na seguinte questão. Primeiro, a recuperação das nascentes que estão em área rural. Uma parte importante destas estão em propriedades privadas, onde então nós faremos o adensamento arbóreo protegendo as nascentes e colocando em funcionamento aquelas que já foram perdidas. Aquelas que estiverem, nascentes que estiverem em área privada, nós queremos, a partir da venda de créditos de carbono, que é o resultante desse aumento arbóreo por conta desse plano que estamos apresentando, nós vamos então utilizar esse recurso no futuro para pagar esses serviços, para que a propriedade privada venha a aderir a esse projeto e, mais do que isso, preservar aquilo que nós vamos recuperar e fortalecer a cobertura vegetal, então, destas nascentes. Partindo das nascentes, nós criamos, então, o cinturão verde arbóreo em volta de toda a área, bem na intersecção entre a área urbana, de expansão urbana da cidade de Pelotas, e a área rural. Um grande cinturão verde protetivo, e a partir desse grande corredor verde, para que as pessoas entendam exatamente. Tu imagina um aro de bicicleta. A ponta do aro onde vai o pneu, essa parte do pneu seria esse grande extensão protetiva vegetal. E os aros, então, seriam os corredores ecológicos que adentram da parte limite urbana da cidade para dentro da cidade, a partir das suas principais vias. A primeira parte, então, desses corredores verdes ecológicos que estarão na área urbana, eles chegarão até os nossos principais recursos hídricos da cidade, o Santa Bárbara, São Gonçalo, o Arroio Pelotas, e com isso nós começaremos a terceira etapa, que é o adensamento das matas ciliares. Com a recuperação e o fortalecimento da proteção das nascentes e com esta mata ciliar nos principais recursos hídricos, nós já temos 2 resultados importantes. O primeiro deles, a diminuição através dos microclimas produzidos por esse adensamento arbóreo, a diminuição da temperatura média. Segundo, a melhor qualidade de água consumida pela população de Pelotas, pelo fato que nós produziremos mais água e a mata ciliar ela estabelecerá 2 importantes movimentos. Primeiro, impedindo o assoreamento desses recursos hídricos, e o segundo, diminuindo a velocidade do movimento dessas águas, de forma que no verão nós tenhamos mais água e
quando nós tivermos maior precipitação pluviométrica, essa água demore mais a chegar no seu ponto final, diminuindo com isso os alagamentos. Partindo então desses recursos hídricos, nós estabeleceremos novos corredores ecológicos que vão até as principais praças e parques. Por quê? Porque uma parte delas há uma vegetação inadequada, sem um valor ambiental, então nós vamos rearborizar ou requalificar a arborização. E naqueles locais onde não existe uma arborização adequada, nós vamos adensar essa arborização sempre, e é importante dizer, desde a nascente até esse momento, com árvores nativas e frutíferas. Porque além de todo esse serviço ambiental que eu já citei, nós queremos repovoar a cidade com espécies animais que eram encontradas há muitos anos atrás, circulando pelo meio urbano, que na verdade havia naquela época uma cobertura vegetal maior. Partindo então das praças e parques, nós teremos um novo processo de corredores ecológicos, chegando até os bairros em que as pessoas estão em vulnerabilidade social e econômica, porque a rearborização desses espaços, desses bairros, significa um aumento da qualidade de vida, chegando inclusive a aumentar a expectativa de vida das pessoas, mais ou menos equilibrando com aquelas pessoas que nascem numa condição econômica e habitam locais que têm uma estrutura urbana, uma infraestrutura mais adequada. Ou seja, nós estamos apresentando um projeto completo que trata da saúde, da qualidade das águas, da diminuição média de temperatura em cerca de 2 graus e na melhoria da qualidade de vida, que é aqueles aos quais os governos devem ser direcionados. Para aquelas pessoas que têm menos recursos, menor condição econômica e precisam ter uma melhor qualidade de vida. Essa é a orientação do prefeito Fernando Marrone desde o início do governo, e nós estamos cumprindo à risca com esse primeiro projeto. Ainda teremos um segundo projeto, mas eu falo isso na hora que vocês acharem adequado. Secretário, quando o senhor fala de comunidades vulneráveis, o senhor pode dar um exemplo de quais comunidades em Pelotas vão receber essas melhorias? Eu vou citar um bairro, que é o bairro que nós já estamos projetando essa melhor arborização. O Duna, por exemplo, é um dos bairros. Ou seja, todos os bairros onde a infraestrutura demora um pouco para chegar, onde as pessoas têm residências mais humildes, onde os serviços, eles historicamente não são os mais adequados, que aliás é uma outra ação importante que o governo está fazendo, melhorando a drenagem desses bairros, melhorando a intervenção do serviço público, a arborização vai chegar. Esse é um projeto, importante dizer, para 10 anos, mas nós queremos realizar dentro dessa gestão, nos 4 anos que temos a garantia de estarmos aqui, nós queremos fazer o plantio de cerca de 700 a 750 mil árvores novas na cidade. Hoje, todos os organismos internacionais calculam que para cada habitante, numa determinada cidade ou numa determinada região, é preciso que nós tenhamos de 12 a 15 vegetais, árvores, por cada habitante de uma determinada região ou cidade. Aqui em Pelotas, hoje nós temos 13,5. O projeto é, em 10 anos, plantarmos 1 milhão de novas árvores dentro deste projeto que eu apresentei aqui para vocês. Com isso, nós elevaríamos o número de vegetais por habitante para alguma coisa em torno de 7,5 a 9 vegetais, dependendo da nossa capacidade de realização. Secretário, o senhor mencionou justamente essa parte da arborização em locais privados. Já existem negociações em curso com os proprietários ou então iniciativas pilotos para implementar essa ideia? Então, nós temos o período ideal para plantio, ele vai ali de final de abril até outubro, que são os meses mais chuvosos, de temperatura mais amena, que é onde os vegetais se fixam melhor no solo. Nós estamos, neste momento, identificando primeiro
que é o início de todo o nosso processo, de quais são as propriedades rurais ou eventualmente urbanas que têm as nascentes. Estamos definindo isso com a Emater. Uma vez identificado, nós passamos então a negociar com os proprietários, ainda sem os serviços ambientais, que é aquele valor que será resultante da venda de créditos de carbono, apontando para o futuro, quando tivermos essa estrutura preparada, consolidada, arrecadando, para então pagarmos serviços ambientais a esses. Até lá, terá que ser uma disposição de participação voluntária. Uma vez identificados, nesse primeiro momento, nós utilizaremos janeiro, fevereiro, para conversarmos com todos esses proprietários, para iniciarmos, então, como eu disse, ali metade de abril, a recuperação das nascentes que já perdemos e o reforçamento de arborização protetivo nas hoje já existentes. Isso será importante num primeiro momento para eles, porque parte dessas nascentes estão dentro, ou essas águas que são produzidas por essas nascentes, passam por espaços de produção rural. E isso vai facilitar também, com água mais abundante, que os seus negócios também se revitalizem, não é? Sejam mais sustentáveis. Isso nós vamos tratar a partir de janeiro, fevereiro, talvez março ainda, se for necessário. Secretário, a gente publicou essa notícia ontem nas redes sociais, ontem ou anteontem, ontem, e tiveram alguns comentários a esse post, algumas pessoas demonstrando descrença com relação ao alcance dessa meta aí, de 750 mil árvores até o final do governo Marrone, e uma das críticas que apareceram foram os cortes de árvores recentes lá na Avenida Rio Grande do Sul, no Laranjal. Aí eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre esse apontamento e também falar sobre como a SQA e a prefeitura estão desenhando uma estratégia aí para ganhar a confiança pública no projeto. Primeiro é importante dizer que nós vivemos os últimos 20 anos, até o final do ano passado, sob uma orientação política na cidade que determinava o tal do Estado mínimo. O que é o Estado mínimo, trocando em miúdos? É aquele Estado que não tem capacidade de atender a necessidade da população, que não investe em servidores, que não investe em equipamento e que faz, então, com que a máquina pública fique emperrada por falta de condições objetivas de atender a comunidade. Então, as pessoas estão, de fato, ainda pensando com a cabeça, e é natural que o façam, com a cabeça nos governos que estabeleceram o Estado mínimo. Então, quando se falava em fazer alguma coisa, não se fazia porque era essa a orientação. E eu ouvi ali o outro apresentador do programa informando que é importante o plano diretor, porque ele estabelece ali uma disputa entre o poder econômico, que quer o lucro, e entre a necessidade ambiental. É exatamente isso. Só que os 20 anos que estavam aqui, eles olhavam muito mais para o poder econômico, para quem quer produzir o lucro, do que para aquelas pessoas que precisam de fato do Estado para melhorar suas vidas, como eu disse agora, em relação aos bairros em vulnerabilidade social. O que estamos fazendo para conquistar a opinião pública? Trabalhando muito. Esta é uma função, uma profissão de fé e de vida que eu tenho. Eu trato a questão ambiental como prioridade 1, e o prefeito Fernando Marrone também tem essa consciência. A orientação que o governo nos passa é essa. E vou dar um exemplo. Estamos agora em tratativas finais com o DENIT, que por conta de mitigação daquela obra de duplicação da 116, há 250 mil mudas que estão disponíveis para algum projeto. Eu apresentei o projeto, segundo, fiz a manifestação do interesse em que eles façam o plantio dentro desse nosso projeto. Tem algumas especificidades, como, por exemplo, plantar em áreas contínuas, e nós já apresentamos as garantias dentro do projeto. Estamos esperando uma definição. Com isso, nós temos 1/3 das 750 mil mudas. Neste momento, eu estou contratando alguma coisa em torno aí de
60 a 70 mil mudas com recursos através de termos de compromisso ambiental, que são também ações mitigatórias por conta principalmente da construção civil na cidade, e que nós então destinaremos até o fim desse governo pelo menos a compra de 300 a 500 mil novas mudas, para que nós possamos então garantir este processo. Ele é um processo que é rápido? Não, não é rápido. Nós vivemos os últimos 20 anos desmatando. É um processo, sim, lento, gradual, mas efetivo. Estou apresentando um projeto que a cidade vai poder nos cobrar. Eventualmente vão faltar 2, 3 mil mudas, ou eventualmente nós vamos ultrapassar em 3, 5, 10 mil mudas, mas ele vai chegar neste processo, nesta meta ambiciosa que nós temos. E quanto à questão da retirada das árvores lá do Laranjal, as pessoas precisam entender o porquê que as coisas acontecem. A crítica ela é sempre bem-vinda, mas se for uma crítica embasada, ela é construtiva. Se for uma crítica, como normalmente se faz na rede social, de especialistas do nada, ela torna-se bastante inadequada. Ela acaba atrapalhando a construção de uma consciência ambiental. Por que foram retiradas as mudas, as árvores, os vegetais lá do Laranjal? Primeiro que são invasores. Não são vegetais que nasceram, que são naturais da nossa região. Para cada vegetal que nós tiramos lá, nós estamos plantando 15 vegetais na mesma região, não só ali no local específico, o que vai nos dar também um aumento da cobertura vegetal daquela região. Alguns vegetais, inclusive, eles trazem algum tipo de problema para a infraestrutura da cidade. Por exemplo, quando as raízes são muito grandes e inadequadas, elas acabam por destruir o calçamento, elas acabam por destruir a pavimentação e, mais do que isso, elas acabam por destruir a estrutura das casas, levando, então, aos moradores a terem um grande prejuízo. E quando ela está no espaço público, é de responsabilidade do serviço público. O problema é que nunca foi feito um plano diretor de arborização na cidade de Pelotas. Nós estamos contratando agora, para o ano de 2026, no início, uma ação que nós vamos catalogar todos os vegetais da cidade, estabelecemos um plano diretor dizendo o que é possível plantar aqui e ali, inclusive instruindo, a partir do final de 2026, início de 2027, todos os moradores que queiram plantar. Ou seja, a SQA ela será a promotora do repaginamento, da rearborização da cidade, incluindo a capacidade de informar aos cidadãos e cidadãs da nossa cidade aquilo que é adequado para cada região, para cada casa, para cada rua dessa cidade. Muito legal, secretário. E como é que vai ser feita essa instrução junto às pessoas, né, à comunidade, com relação às melhores espécies, o melhor local de plantio das espécies? Vocês já têm isso mais ou menos previsto? Primeiro, nós vamos desenvolver esse projeto, que é o Plano Diretor Arbóreo da cidade de Pelotas. Nós precisamos, inclusive, identificar os pontos para recuperarmos de Mata Atlântica e também do bioma Pampa, que serão 2 outros elementos importantíssimos nesse projeto que eu anunciei em projetos futuros. Nós precisamos recuperar o bioma Pampa e Mata Atlântica, que é uma zona de transição entre os 2 biomas. Então, primeiro nós vamos fazer esse estudo, nós vamos ter tudo planificado e nós ainda aplicaremos esse plano de rearborização dos corredores ecológicos, da rearborização dos bairros que estejam com as pessoas em grande parte em vulnerabilidade social, já dentro deste novo plano. Como será a comunicação? Ela será, muito provavelmente, estará no site da prefeitura e também as pessoas poderão fazer como fazem qualquer pedido de serviço para a SQA, através do nosso sistema digital, em que nós vamos, obviamente, dar total ciência e total, a partir de uma comunicação ampla, para toda a cidade, para todas as pessoas que queiram, de fato, plantar um vegetal. Além disso, nós estamos nesse momento, para tu ter uma ideia, recuperando o horto. Vocês acreditam que o horto estava abandonado, que ele era incapaz de produzir mudas? Pois é, 20 anos de estado mínimo.
Nós estamos recuperando o horto, onde inclusive nós vamos intensificar a partir do ano metade para frente, onde as mudas estarão já com capacidade de doação, nós vamos aumentar o número de doações, inclusive já destinando aos bairros o tipo de vegetal adequado para aquele bairro. Esse ano nós fizemos cerca de 3.400 doações, nós queremos chegar a 10.000 doações de mudas no ano vindouro. Secretário, nesses 10 meses de planejamento do plano, quais outros principais gargalos, acho que além dessa resistência que a Clarissa trouxe agora por parte da população, quais outros principais gargalos e resistência que o plano pode enfrentar na prática? Nós temos um principal, e é o que eu tenho trabalhado desde o início do ano, ainda que não tenhamos conseguido avançar substancialmente, estamos trabalhando nele, que é o COMPAN, Conselho Municipal de Proteção Ambiental, onde hoje ele mais parece uma representação do setor empresarial da cidade, onde entra aquela manifestação que foi feita antes aqui, do interesse econômico acima do interesse ambiental. Nós precisamos reformular o COMPAN. Mandamos uma lei para a Câmara, estabelecendo 24 componentes, 8 do governamental, 8 do meio ambiente e 8 do setor empresarial e setor de representação dos trabalhadores, para que nós tenhamos equidade na representação. Hoje, o COMPAN, em minha opinião, ele não pode ser tratado como um Conselho Municipal de Proteção Ambiental, porque ele não tem aquelas instituições que precisavam estar ali com essa capacidade de fazê-lo. E temos muita interferência, em minha opinião, do poder econômico. Para vocês terem uma ideia, nem o IFSUL e nem a UFPEL estão ali representadas. Então não é possível que nós tenhamos um Conselho de Proteção Ambiental que não faça, que não tenha na sua preocupação ou na preocupação majoritária dos representantes ali da sociedade a proteção ambiental. Isso pode atrapalhar esse nosso projeto ambicioso. Nesse momento, a lei está na Câmara, aguardando a manifestação dos vereadores. Há uma emenda, só para vocês terem uma ideia, de um determinado vereador que modifica a representação e praticamente coloca a Aliança Pelotas toda ali de forma majoritária, o que é inconcebível do ponto de vista da construção de um projeto avançado de proteção ambiental, de resiliência climática, que é o que a cidade de Pelotas precisa, que é a orientação central do governo e que é aquilo que eu tenho praticado desde o primeiro dia que assumi a Secretaria de Qualidade Ambiental. Há alguma previsão para a votação dessa proposta na Câmara Municipal, secretário? Eu acho que os vereadores, eles obviamente têm o seu tempo, é um poder independente, mas eu creio que se eles perceberem que há um clamor na sociedade, se essa pauta ela fizer parte dos programas de rádio, de TV da região, creio que eles teriam a percepção da importância de ser votado o projeto como ele está. O projeto como ele está, ele segue aquilo que o CONAMA, por exemplo, produz, integra ali trabalhadores, integra empresários, mas, sobretudo, ele garante a participação das entidades que querem a proteção do meio ambiente, não as excluir. Coloca também as instituições de ensino que têm a sua produção científica, também parte dela direcionada às questões ambientais. Enfim, creio que esta é uma demanda da sociedade. Nós tivemos agora, só para vocês terem uma ideia de algo importante, vocês falaram em plano diretor de Pelotas. A reconstrução é tanta que nem o conselho do plano diretor funcionava. Por quê? Porque as decisões eram políticas de gabinete, normalmente pensando no desenvolvimento da cidade, como se o desenvolvimento da cidade ele respondesse apenas à questão econômica. Ele tem que responder a todas as questões que dizem respeito. Observem o que foi feito agora em Porto Alegre pelo prefeito Belo. O que eu chamo de, não plano diretor lá, mas de plano de horror. Porto Alegre sofreu uma inundação tamanha, a cidade demonstrou a sua incapacidade de ser resiliente e a reconstrução da cidade está se dando toda nas mesmas condições
as quais existiam antes do processo de inundação de maio de 2024. Além disso, eles acabaram de apresentar agora uma mudança do plano diretor. Sabe o que eles propõem majoritariamente lá? O aumento da altura dos prédios, adensando população em um menor espaço, o aumento das áreas utilizáveis dos terrenos para essa construção civil. Só para vocês terem uma ideia, os 2 ou 3 primeiros andares podem ser feitos estacionamentos nesses prédios. Na área total do prédio, se outro prédio está ao lado também, ele pode fazer o mesmo. Sabe o que significa isso? As 2 paredes elas vão encostar uma na outra. E como eles podem usar toda a parte do terreno, simplesmente não ocorrerá área para que os terrenos eles filtrem, eles acolham as precipitações pluviométricas. E aí elas vão cair aonde? Nas canalizações. E as canalizações já não foram suficientes na última inundação. Vocês imaginem quando eles adensam a altura dos prédios e o número de pessoas ali morando, e quando eles diminuem a capacidade de absorção de água da chuva pelo solo. Esse é um plano diretor que foi, obviamente, feito a partir da necessidade do mercado imobiliário. E não respeita sequer os acontecimentos de maio de 2024. Então, é preciso que as pessoas compreendam que as decisões políticas elas afetam diretamente as suas vidas. E quando elas não participam dos processos de decisão, e a participação do Conselho do Plano Diretor de Pelotas ela é importante por isso, para trazer cada vez mais as pessoas que são interessadas em ter uma cidade melhor, mais resiliente, mais organizada, onde nós não tenhamos, por exemplo, um sistema de drenagem Frankenstein, onde eles não se comunicam, onde na parte mais alta da cidade a canalização é maior do que na parte mais baixa, e aí não consegue drenar as águas da chuva e acontece, então, as enchentes na cidade e as pessoas não sabem por quê. É por isso, porque muitas vezes as decisões são tomadas em gabinete e não em conselhos importantes como esse. Então, nós precisamos democratizar o Compan, nós precisamos que o Compan seja composto, de fato, por aqueles que querem preservar, e se fosse para ser uma entidade empresarial, já tem a Aliança Pelotas, já tem o Sinduscom, já tem outras entidades que fazem esse trabalho. Um Conselho de Proteção Ambiental, ele tem que ser e realizar a proteção ambiental da cidade de Pelotas. Pois é, secretária, a gente sempre se comenta muito as pautas bomba do final do ano, né? Justamente quando as pessoas estão envolvidas com as festas, toda a questão, sempre tem muita demanda aí no início do verão, e o pessoal, normalmente, a Câmara Municipal, volta e meia, nos traz alguns presentes complicados nesses últimos dias do ano, né? Então, vamos ficar atentos, é bom o senhor nos dar essa dica. Secretário, uma das coisas que o senhor comentou é que o projeto ele tem uma previsão aí de 10 anos. Como é que a prefeitura está pensando em engatar o prolongamento desta execução para um próximo governo, caso o próximo governo não seja do Partido dos Trabalhadores e dessa aliança maior aí do campo progressista? Perfeito. Primeiro, o espaço que tu está me dando hoje, ele é muito importante, porque faz com que a gente dialogue com a população, informe a população que é um plano que não é deste governo, que é um plano de Estado. E quanto mais nós conseguirmos chegar até as pessoas, nós estamos agora desenvolvendo, por exemplo, uma ação bastante importante, que é o voluntariado ambiental, para que as pessoas se apropriem desses projetos também. Mais e mais a sociedade vai consolidando uma opinião positiva, como tu disse ali, como é que nós vamos convencer as pessoas de que isso é realizável a partir da ação concreta. Então, quanto mais nós conseguimos avançar no diálogo através dos promotores, enfim, desta ação na sociedade, que não são exatamente oriundos do governo, mas nós teremos a adesão das pessoas e, por isso, o projeto vai se consolidando na prática, não como um projeto de governo, mas como um projeto de Estado. Estado, que eu digo, é um projeto que perpasse gestões, não é? E que possam ser desenvolvidos e difundidos
por outras gestões. A segunda questão é deixar ele completamente disponível, escrito, registrado, para que ninguém possa ignorar a existência dele. Eu, quando cheguei na SQA, não encontrei nada. Vocês imaginam? Não encontrei nada. Depois dos eventos de maio de 2024, não havia nada na secretaria que eu pudesse me debruçar como algo que eu pudesse iniciar o processo e pudéssemos, enfim, criar uma conexão com aquilo que ocorreu no passado. Não ocorreu. A secretaria era uma secretaria cartorial. Ela só respondia a licenciamento e atos de fiscalização. A secretaria, que deveria ser a proponente de uma política pública avançada de defesa de meio ambiente, de resiliência climática, não o fazia. Não era função da secretaria. E, aliás, não era função de ninguém. Então, o que nós estamos fazendo? É saindo dessa ação reativa, cartorial e pouco significativa, para sermos, de fato, proponentes, propositores de uma política pública avançada de defesa do meio ambiente, de reforçamento das estruturas ambientais e de resiliência climática, que é esse grande projeto que nós estamos apresentando, como há nenhum outro no sul do país neste momento. Ok. Secretário, eu não sei se... Não. Agradeço muito a sua participação e desejamos aí uma boa execução para a Prefeitura, muito sucesso nessa empreitada. Se tu me permitir, por fim, favor. Nós estamos agora trabalhando numa ação complementar deste projeto, que é a mudança da matriz energética da cidade. Então, mais alguns meses, nós estamos aí discutindo agora com os atores principais da cidade. Nós queremos já uma iniciativa importante do governo em trazer 15 ônibus com alimentação energética por energia elétrica. E nós queremos, então, dotar a cidade, ao longo dos próximos anos, de uma matriz renovável de energia, para que nós venhamos a casar com esse projeto de resiliência climática e ofereça uma condição absolutamente superior à cidade. Também estamos buscando, em parceria com o IFSUL, a construção de um laboratório devidamente registrado, ou seja, que ele possa emitir laudo e esse laudo ele seja aceito por qualquer instituição pública ou privada, no sentido, então, que nós tenhamos uma capacidade rápida, barata, para avaliarmos a qualidade do solo, das águas e do ar da cidade de Pelotas, o que até então nunca havia sido feito. Muito bem. Tá bem, secretário, muito obrigada. Obrigada e desejamos aí um sucesso de novo à prefeitura, né? Agora já botando as contas em dia de várias dívidas que se tinha, né, no passado, dívidas históricas aí também, com essa recente decisão aí da Justiça no corte das emendas parlamentares em Pelotas. Acho que tudo isso também ajuda, porque quando o senhor fala, a gente fica pensando, e o recurso para tudo isso, né? Mas parece que Pelotas está se encaminhando para engordar as contas públicas. Estamos trabalhando para isso. O prefeito já pagou 65 milhões de restos a pagar, para explicar para as pessoas o que é o resto a pagar. Não é dívida consolidada, aquela que tu paga mês a mês, como se fosse um carnê, né? Ou uma dívida que tu adquire. Não são recursos que tu normalmente emprega na gestão e tu prepara. É aquilo que a gestão anterior gastou e que não havia saldo, lastro para pagar. Então, o prefeito herdou 108, 109 milhões de reais e já conseguiu pagar nesse primeiro ano 65 milhões. É uma pena que são 65 milhões que poderiam estar em uma série de projetos, mas creio que pela forma com que estamos agindo, uma forma compartilhada entre as secretarias, que é uma outra determinação do prefeito Fernando Marrone, quando uma secretaria tem uma dificuldade, ela se apoia em outra que possa auxiliar, e esse trabalho comunitário de integração entre as secretarias, creio eu, pelo que tenho visto, estão oferecendo um bom serviço para os cidadãos e cidadãs da nossa cidade. Um grande abraço e muito obrigado pelo espaço. Aliás, quanto mais vocês falarem sobre isso, mais esse projeto de resiliência, mais a consciência das pessoas avança. E por isso eu respeito muito a imprensa por conta deste fator decisivo, que é levar informação e produzir consciência entre os cidadãos e cidadãs. Beleza, obrigada, secretário. Bom trabalho para o senhor. Obrigado. Bom trabalho. Obrigada. A gente conversou com o Márcio
Souza, ele que é secretário de Qualidade Ambiental aqui de Pelotas, falando sobre o plano de resiliência climática da cidade, representando aí um esforço inédito do município para se preparar diante dos efeitos cada vez mais intensos das mudanças climáticas. Foco é em arborização, cuidado com as águas e também justiça ambiental. O projeto pretende plantar de 700 a 750, 700 mil a 750 mil árvores e dobrar a cobertura vegetal urbana em uma década.